Pastor Luiz Aparício, qual a contribuição da democracia na construção do diálogo ecumênico? Correto. Nós estamos vivendo um tempo onde a democracia, ela, digamos assim, tem chegado em todos os cantos. Nós acabamos de falar que ecumenismo é exatamente essa ideia de se alcançar todos os povos. A democracia hoje é um sistema de governo que ela cada vez mais avança. O mundo hoje está se democratizando cada vez mais. Nós estamos quebrando trincheiras de países que são muito fechados e que vão aos poucos se abrindo para esse sistema de governo que é a democracia. A democracia, ela tem procurado garantir alguns direitos fundamentais. Se você pegar o preâmbulo, a abertura da lei que mantém a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem sua sustentação no berço democrático, e é ela que norteia toda a legislação no mundo democrático. Por que o país Brasil gerou uma nova Constituição em 1988? Porque o Brasil estava se abrindo para ideias de democracia e globalização. Por isso que nós temos uma Constituição nova. Porque nós aderimos a um sistema. Para aderir a esse sistema, nós tivemos que adotar princípios de democracia. Há alguns princípios de democracia que nós vamos ver no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Uma delas é a que é mais utilizada hoje pelo ecumenismo, que é a livre manifestação do pensamento. Todo mundo tem o direito de pensar diferente. Todo mundo quer exercer o direito do eu acho, do nada a ver, como já foi citado aqui, do que tem, porque cada um quer ter a sua própria opinião. Então, esse livre pensamento, essa manifestação do livre pensamento, dá direito a todo mundo a achar o que quer a respeito de qualquer coisa. Isso é um dos direitos garantidos pelo sistema democrático e que de alguma forma é uma raiz que dá sustentação à ideia ecumênica, porque eu repito, a religião ecumênica não é uma que faz você apagar todas as outras. O pensamento ecumênico, ele abraça todos os pensamentos das religiões. Então, o livre pensamento é essa ideia. Outra coisa que nós temos muito interessante, eu vi um colega meu que milita aqui no nosso na política da nossa cidade, reclamando a ausência da nossa prefeita na festa de Iemanjá que aconteceu alguns dias atrás. É óbvio, nós não sabemos por que ela não estava. Nós sabemos de que ela é católica. Mas o que nós precisamos considerar hoje, e que eu quero isso transformar para todos, é que lá, nessa mesma festa, chamada festa de Iemanjá, havia representantes políticos evangélicos. Nessa festa. Tá? Incentivando, participando e assim sucessivamente. Então vocês vejam, hoje em dia, um cristão que quer enveredar pelo caminho da política, olha o caminho que ele vai entrar, olha o constrangimento que ele vai ter que enfrentar. Por quê? Porque se você é um político, você tem que andar com a Constituição Federal debaixo do braço. E ela vai dizer para você que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Olha só, aquilo que é garantia para uma igreja evangélica estar aberta, funcionando, é garantia também para que qualquer outra religião abra o seu centro religioso.
Então, a democracia, ela vem contribuir para o ecumenismo, porque ela dá direito a todo tipo de crença, a todo tipo de conceito religioso exercer seu papel livremente. Então nós vivemos uma época em que a própria ideia de missões e evangelismo, ela perde um pouco do seu significado e sentido, porque como que nós podemos anunciar que Jesus é único, que só existe uma porta que leva para o céu, que só existe um caminho que leva para o céu, se a própria lei diz que eu preciso respeitar todos os credos, todas as crenças e todos os pensamentos. Pastor Luiz Aparício, o meu direito acaba quando começa o seu, não é isso? E essa Constituição de hoje, ela obriga a gente como cristãos a aceitar, né, o erro dentro da igreja? Por exemplo, fazer um casamento do homossexual, né? Ela obriga a gente a isso ou não? Nós também temos o direito de culto e de preservar também a nossa doutrina. Bom, Renato, nós vivemos num Estado laico. Isso é uma marca da democracia. Países que adotam democracia estabelecem o Estado laico. E o que é o Estado laico? O Estado laico é onde o Estado, o governo, não interfere na igreja e a igreja não interfere no Estado. Infelizmente hoje nós temos visto muito uma mão disso, a gente reivindicando de que o Estado não pode interferir na igreja, mas infelizmente a igreja muitas das vezes quer interferir no Estado, principalmente quando essa igreja quer colocar seu representante dentro do Estado para fazer valer suas ideias lá dentro. Eu penso que nós devemos levar Estado e igreja, a gente tem uma linguagem jurídica que chama dicotomia, que são duas linhas paralelas. Igreja foi chamada para fazer um governo paralelo. Aquilo que o mundo está adotando como prática, a igreja, à luz da Bíblia, diz que aquilo é errado, mas sem ser mundo. Nós somos chamados para ser sal na terra, e hoje nós estamos querendo ser a terra, infelizmente. Então nós precisamos de alguma forma ter independência de igreja, personalidade de igreja, para ter autoridade de igreja. A igreja perdeu a autoridade porque ela mesma corrompeu a sua independência e ela mesma comprometeu a sua personalidade. É como o marido, ou melhor, a esposa deve ganhar um marido sem palavras, né? Assim seria a igreja em relação ao mundo também, né? Perfeito, com seu testemunho e acima de tudo sendo diferente. Em termos de leis, o Estado então não pode obrigar a igreja a fazer alguma coisa que é contra a igreja. Ela não pode interferir nisso. Porém, à medida em que eu usufruo de alguns benefícios legais, eu posso comprometer a minha independência. Vou dar o exemplo do casamento civil, do casamento religioso com status civil. Hoje nós pastores, eu tenho feito até hoje muitos casamentos religiosos, mas que na verdade ele tem poder de civil. Não precisa mais de juiz de paz. Nós acabamos fazendo os dois papéis. À medida em que nós abrimos mão de ser só igreja e queremos ser Estado, até para fazer um casamento, nós podemos comprometer a nossa independência. Então já há orientação de juristas evangélicos dizendo que pastores que são contra o ecumenismo e a própria relação homoafetiva, que nós devemos abrir mão de fazer casamentos religiosos com o Estado civil e fazer apenas o casamento religioso. Estarei fechando a brecha para que amanhã não venha a ser obrigado a fazer. Usar a lei, como disse Davi, usar a lei para me constranger, para me obrigar a fazer algo que a Bíblia não recomenda que eu faça. Então daqui uns dias também vai ter o civil com efeito religioso, porque se eu como pastor posso entrar no jurídico, fazer um papel de um juiz, também pode dar o direito ao juiz também fazer aquele casamento e ele também ter efeito religioso, né? É vice-versa. Nós temos uma tendência hoje, já está havendo cerimônias aonde eu conheço um irmão da nossa igreja que participou de um casamento
aonde tinha, na verdade não tinha nenhum padre, nenhum pastor, nenhum representante de religião fazendo um casamento, mas já há pessoas dentro desse modelo ecumênico neutras, da escola espiritualista, que hoje está tão presente no mundo de hoje, fazendo o que chama de, ele é uma pessoa, é um promoter, é um cerimonialista, uma pessoa que faz um cerimonial religioso. Ele é apenas um maître ali, ele é apenas um organizador, ele é apenas uma pessoa que faz o cerimonial, sem falar de Bíblia, mas fala de Deus, sem falar de doutrinas, mas fala de princípios que atende a um casamento sem compromisso com a palavra de Deus, infelizmente. Isso às vezes porque de um lado da família um é de uma religião, do outro é outra religião, para não trazer um confronto entre as duas partes. Então a pessoa neutra faz aquele casamento e torna tudo bom. O que está acontecendo isso tudo é que a igreja, que tem o seu grande valor, está deixando o seu valor de lado para comprar um valor que não tem valor. A igreja do Senhor está perdendo o seu valor para comprar um valor que não tem valor. A verdade, como o pastor Luiz Aparício disse, está sendo seduzida muitas vezes também, né, pastor? É uma sedução, porque você sabe, Renato, infelizmente nós temos coisas muito perigosas, entre elas a questão do poder, né? Infelizmente pastores, nós obreiros, nós líderes na igreja, em todos os níveis, nós temos que tomar muito cuidado com isso, lembrarmos que o poder pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e importa que Ele cresça, que nós diminuamos, porque muitas das vezes nós somos seduzidos pelo poder que o Estado quer nos oferecer, e nós, muitas das vezes neófitos, acabamos deixando nos seduzir por essas propostas. Só para comentar o que falei e voltando para a política, uma parte da política aí, que eu fico muito triste quando vejo um pastor querendo ser candidato a vereador. Eu penso assim, um pastor é uma autoridade máxima em todos os sentidos. Não foi o homem que precisou da votação, mas foi um homem poderoso que escolheu ele e colocou ali: tome conta da minha ovelha. Não existe um título maior no mundo do que ser pastor. Ser pastor é maior do que o presidente da república, maior do que qualquer título que existe, qualquer formatura. Um pastor, mais simples que ele seja, que seja escolhido por Deus, é um cargo que não tem como comparar com ninguém. Mas hoje nós temos visto assim, às vezes um pastor: eu vou ser vereador, que vou mudar essa cidade. Não, descendo do que Deus o colocou numa posição muito maior, para estar se rebaixando a um lugar de política e um cargo muito menor, mesquinho, abaixo do que Deus o escolheu. Foi Deus que escolheu, não foi o homem, não foi ninguém que votou para ele chegar ali. Então nessa parte, na área de política, somos muito categóricos nisso aí, porque um pastor pode ser um membro, pode ser ou qualquer cargo da igreja, mas um pastor tomando essa posição, para mim, é deixar se desvalorizar, achando que vai ter um valor maior do que o que ele já é. Eu concordo, realmente abrir mão de algo melhor e maior por algo inferior, infelizmente, achando muitas das vezes que é maior e que vai poder fazer muito mais pelo nosso povo do que com a Constituição na mão, ocupando um cargo político, do que com a Bíblia na mão. Infelizmente, eu também penso, acompanho a mesma ideia, é uma visão distorcida. Nós somos chamados para sermos ministros do Evangelho, aqueles que temos a palavra de Deus na nossa boca para levar àqueles que precisam